Cara, em primeiro lugar, queria te dar parabéns, né? A gente conversou essa madrugada e dizer como o trabalho que você está fazendo assim é exemplar, urgente, necessário, inspira todo mundo. Tava vendo tua live ontem, tava chorando, cara, porque a gente tá longe, não pode fazer nada a não ser ajudar a divulgar informações, fazer pix, né, para pessoas que a gente confia, como você, e rezar por quem tá aí na frente, né? E a situação, o que eu queria começar perguntando, cara, a primeira coisa é o seguinte: qual que é a situação de Porto Alegre, que você é de Porto Alegre, né? Hoje, Porto agora. Eu sou de Porto Alegre, natural de Porto Alegre, mas eu moro em Garibaldi. E em Porto Alegre, então, o que eu, o que eu sei é através de amigos que moram ali, de familiares, e a situação inspira muitos cuidados e um tipo de zelo, que é um zelo material, afetivo, em larguíssima escala, porque existe um aspecto sensível para quem nos acompanha e é de fora consiga entender, que nós estamos falando de pessoas que foram surpreendidas. Elas estavam dormindo na sua casa e no intervalo de 24 horas elas foram deslocadas, por exemplo, para salões paroquiais, salões de diferentes espaços, grupos, estruturas assim completamente distintas. E isso é um intervalo de menos de um dia. Então existe uma necessidade afetiva, psicológica, material, etc., nos mais diferentes níveis. Vai da criança, ao idoso, ao cadeirante, ao pai que precisa parar e precisa achar uma forma de poder explicar essas circunstâncias para os seus, a mãe, enfim. E os relatos que eu recebo é que há um nível de caridade privada, pessoal, corpo a corpo, um trabalho braçal, um trabalho de engajamento em Porto Alegre muito forte, nos mais diferentes grupos, desde grupos católicos, protestantes, maçons, os mais diferentes espaços, assim, a sociedade civil profundamente engajada. E isso em Porto Alegre eu acompanho através de pessoas da minha confiança, também inspira. Essa é a primeira parte. A segunda, a água não baixou, pelo menos a informação que eu tenho, que eu estou acompanhando a partir dos dados oficiais, digamos assim. A água não baixou, muito pelo contrário. A região, por exemplo, que eu morei nos anos de 2015 a 2017, o bairro, ele já começou ontem a ser evacuado. Então eu morava numa parte do bairro que ainda a água não chegou e provavelmente a água não atinja aquele nível. Mas era o bairro que eu morava. E não é um bairro central, é um bairro, digamos assim, mais próximo do, do aeroporto do que do centro. Só para quem não é de Porto Alegre, talvez consiga se localizar. Então, o cenário ele é bem difícil, ao mesmo tempo existem esses testemunhos, essas complexidades. Diferentemente, e isso também, Ana, Silvio, para o pessoal conseguir compreender o seguinte: é o Rio Grande do Sul praticamente inteiro colapsando. É nesse nível. E existem demandas muito distintas. Exemplo, em Porto Alegre, o cidadão ele não está acostumado a lidar com isso. Mas existem regiões que é o terceiro desastre similar para a perspectiva dessas pessoas em menos de um ano. Então, existem regiões, exemplo, Mussum, Roca Salles, que são as cidades próximas daqui de Garibaldi, e é ali que eu mais atuo, que no intervalo de 10 meses, a pessoa viu a sua casa ser destruída e reconstruída já mais de uma vez, e agora está vendo a sua casa ser destruída mais uma vez. E não é só o bem material. Nós estamos falando também, dentro daquela estrutura do que é valor e do que é, né, o capital em si, mas pensando na estrutura do valor, esse valor afetivo, nós estamos falando, por exemplo, aqui, de uma sociedade ainda que vive em certos grupos com setores, exemplo, de pequenas comunidades agrícolas, é um patrimônio de uma vida, é um processo de trabalho onde a pessoa vê tudo que ela trabalhou literalmente afundar. Então, aqui existe essa demanda. Existe uma demanda, por exemplo, em Porto Alegre. Existe uma demanda em Canoas,
que o nível de contaminação é muito alto, esteio. Existem cidades que eu tenho relatos de pessoas da minha confiança, exemplo, Arroio do Meio, que a cidade, ela está, assim, na percepção desses relatos, 80% destruída. Existem outras cidades que não foram afetadas diretamente pelas enchentes, mas que elas já estão afetadas pela falta de recursos. Então, existe um estado de crise que é uma crise estadual. O Rio Grande do Sul, de fato, em diferentes lugares, ele colapsou. Esse é o cenário. Sim. Então, Porto Alegre, para concluir, assim, a pergunta era para Porto Alegre, né? E eu fiquei aqui Não, tudo bem. Assim, a gente queria saber, na verdade, tudo que tá rolando. Porto Alegre, a gente consegue ver aqui pelo mapa da Defesa Civil que, enfim, embora seja uma parte grande ainda de Porto Alegre, a maior parte da cidade não tá alagada, né? Mais na beira, assim, nas regiões mais próximas do Guaíba, mas tem regiões, assim, porra, como Canoas, né? O bairro lá, o Matias Velho, que é o que a gente mais tem visto vídeo, eu acho, tá inteiro embaixo d'água ainda hoje, né? Boa parte de Sarandi também foi toda destruída já. Enfim, a gente sabe que tem lugares que estão... É como se disse, né? Chegou ao fim. Thomas, como que está sendo, cara, esse seu trabalho, né? Que eu acho assim, começou com um post do Instagram, né? O seu pedido de doações. Você já tinha feito isso antes, nas outras enchentes? Você fez agora? Por que você resolveu fazer? E como que você está lidando? Porque eu não sei se você imaginava que o volume de ajuda seria tão grande, porque eu acho que agora tem o trabalho de fazer esse recurso chegar lá também, né? Quer dizer, um trabalho é conseguir a grana, agora tem que fazer esse negócio chegar lá na ponta. Como que você está lidando com isso aí, cara? Você tem mais gente ajudando? Como que tá? Bem, primeiro que desde 2008 eu comecei a fazer um trabalho muito próximo, exemplo, com moradores de rua, etc. Sempre me vi engajado com o vulnerável no seu diferente aspecto. Ano passado aconteceu o episódio de que cidades como Roca Salles, Mussum foram também praticamente destruídas. São cidades próximas e tendo amigos indo às cidades, resgatando pessoas, limpando casas, era uma realidade muito próxima, muito próxima. E com aquele sentimento de que eu já carrego em diferentes aspectos, assim, desde 2008, como eu fiz referência, eu obviamente iria me engajar nessa situação. Então o que eu fiz? Eu fiz uma comunicação no ano passado e obtive um apoio material importante. Eu não me recordo agora com o nível de exatidão, mas eu arrecadei ali entre 20 mil e 40 mil reais. Isso no intervalo de 4 dias. Conversando ali com essa base de apoio majoritariamente civil, perguntava quais eram as suas necessidades e estrategicamente eu coloquei esses recursos ali à disposição, colocando nesses espaços de coleta. Então tinha ali desde produto de higiene, materiais que nem sempre, digamos assim, entram na primeira leva de doações, porque são mais caros, então as pessoas muitas vezes assim se concentram, né, dentro das suas possibilidades para dar aquilo que se chama de básico, mas outras necessidades acabam ficando para trás. Então eu me concentrei então para ficar tentando usar esse valor para o que fica para trás e também para comprar, exemplo, galocha, enxada, pá, enfim. Ok, então fiz isso ano passado. Neste ano, eu fui observando progressivamente o que estava acontecendo. Porque há pelo menos assim 3 semanas é um assunto corrente no estado do Rio Grande do Sul. Então eu fiquei hospedando no meu ambiente íntimo, assim, eu vou fazer alguma coisa. E eu achei que seria algo similar ao que aconteceu ano passado. O que aconteceu foi que nada foi similar ao que aconteceu no passado. E o próprio nível da crise é muito maior. Muito maior. Proporcionalmente, assim, são extremos. Então, conforme, infelizmente, o problema escalou, o nível de engajamento também. Porque as pessoas começaram a perceber que o ambiente de crise ele é muito grande.
E aí eu tinha uma pretensão X e essa pretensão acabou sendo completamente redefinida. Então, exemplo, a minha ideia, Silvio, Ana, era ajudar a minha comunidade aqui, as cidades próximas. Era isso que eu imaginei. Eu não imaginei que hoje eu estaria, como estive um pouquinho antes de entrar aqui na nossa conversa, vendo formas, exemplo, de destinar recursos através de pessoas da minha confiança para diferentes cidades, diferentes regiões. Eu me transformei proporcionalmente falando num quase centro estratégico assim, de tentar ajudar outros espaços, sendo que a minha ideia inicial era ajudar a minha comunidade local. Então, eu estou ajudando, claro, né, presencialmente as atividades aqui da região de Garibaldi, que são muitas cidades afetadas, comunidades, ainda tem pessoas assim desaparecidas, enfim, o processo é dramático. Garibaldi é uma cidade que foi afetada, mas chega a ser constrangedor dizer que foi afetada quando você acompanha a realidade de outros espaços. Sim. Então fica aí constrangedor. Então o trabalho tomou uma proporção enorme, tanto que eu já consegui arrecadar mais de 700 mil reais. Caraca, 700 pau em 3 dias. 700 mil reais. Isso em aí 4 dias. Acho que nesse trabalho, assim, tem alguém me ajudando, alguma coisa assim, não existia. Objetivamente, eu fui o sujeito que eu olhei para essa realidade. Uma vez que eu sou um professor, tenho um contato com diferentes pessoas do país, alcanço, sem hipérbole, milhares de pessoas, eu pensei, eu vou usar a minha possibilidade de poder chegar nessas pessoas e, sendo um canal de confiança, usando a minha credibilidade com os meus, eu vou fazer esse trabalho. Ponto. Então, tudo foi, digamos assim, e tem sido, e vai continuar sendo, aspas, né, contabilmente, um processo imprudente. Eu não sou uma associação. Eu não tenho CNPJ destinado para esse tipo de recurso. Eu sou simplesmente assim, um professor de história, um cidadão que vive numa região que foi afetada, mas é vizinha de cidades que estão muito mais afetadas, que eu vejo no meu dia a dia. Assim, é professor de jiu-jitsu, é amigo, é o pai da colega de escola da minha filha mais velha, etc. Pessoas do meu contato, ajudando a resgatar pessoas. Isso está muito presente aqui na comunidade. E ontem eu vi, exemplo, uma mobilização de dezenas de pessoas, e vejam, dezenas de pessoas numa cidade que tem 30 mil habitantes, proporcionalmente é muita coisa, engajadas com um trabalho de linha de produção, de empacotamento, de descarregar, carregar, e eu comecei a virar, de fato, um centro estratégico. Então, assim, faltam agora sanduíches para fecharmos aqui os kits. Ok, vamos lá no supermercado, é isso que precisa. Leite condensado, que é uma coisa muito importante nesse momento. Água, e assim segue. Então, Thomas, eu sou o sujeito que... Oi. Entendi. A coisa acabou centralizando em você pela própria, assim, força iniciativa que ele tomou também. Né? da iniciativa e tal. Tipo, você foi lançado à liderança, vamos dizer, né, desse processo aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Faz pergunta. Eu li aqui nos comentários, acho que o próprio Thomas comentou, não baixou o nível de água, né? Eu queria saber se veículos de comunicação aí ficam passando questão de alertas, assim. Eu li aqui nos comentários que tem ainda muita estrada bloqueada. Como que as pessoas podem ter uma mínima segurança ou para sair, se for preciso? Isso tem sido veiculado nas mídias ou através de pessoas estão sendo incentivadas a comunicar? Porque a Defesa Civil acho que se pronuncia, mas, não sei, para chegar ao maior número de pessoas, né, esses cuidados que possam prevenir alguma coisa. Para conseguir, assim, explicar de um jeito autobiográfico. Eu não tenho acompanhado, sabe? Eu não tenho conseguido acompanhar. E, assim, nada. Ontem me perguntaram, na live que o Silvio comentou, o que eu acho da atuação do Eduardo Leite. Aí eu disse, tem pessoas da minha confiança que criticam. Mas eu, Thomas, se eu digo algo, eu não tenho
como dizer nada. Porque eu não tem tempo de ver, né? Eu não sei. Para vocês entenderem também, eu não tenho conseguido dormir. Existe um sentimento de culpa que é muito presente, que é o seguinte: enquanto estou deitado na minha cama, tem alguém em cima de um telhado. E existe um sentimento, eu carrego isso, que é parar e pensar assim, porra, o que dá para fazer nessa situação? Como é que eu consigo estar tranquilo diante disso? Aí existe, claro, aquele argumento racional de, não, é bom que descanse para poder amanhã tentar ajudar mais pessoas, etc. A circunstância exige. Mas existe aquele sentimento que ele também é presente, que você pensa na circunstância desse outro. E esse outro, ele existe, ele é palpável. Ele não é uma irrealidade, ele está ali. Então, eu não tenho conseguido acompanhar. O que eu posso dizer é sempre a partir das pessoas da minha confiança que entram em contato comigo. Pessoas de Canoas, Arroio do Meio, Taquara, Eldorado, Porto Alegre, que falam comigo e justamente são essas pessoas que eu tento ajudar. Então, tem um pessoal que produz, exemplo, fralda para criança. Tem um pessoal que cuida de uma outra realidade, cadeirantes. Então, assim, e essas pessoas, majoritariamente, criticam. E criticam incisivamente, seja a imprensa local, ou seja, do seu respectivo município, de como é que tem repercutido, como a imprensa estadual e a imprensa nacional. Então, ontem, eu vi isso depois da live, porque eu recebi vários comentários, assim, aquilo ali inevitavelmente chamou minha atenção em um determinado momento, que era assim, a charge da Folha. Então, existe também uma crítica, um sentimento, e esse sentimento ele é bem espalhado. E isso eu consigo mapear através de conversas, exemplo. Eu estou conversando com X diz, e diz assim, foi o assunto naquele lugar. As críticas à Globo, à Folha, isso é muito forte. Isso realmente é muito forte. A repercussão, objetivamente, é como o Jornal Nacional, por exemplo, repercutiu a situação, como o Fantástico repercutiu essa situação, como a Folha de São Paulo colocou aquela charge. Tudo isso aí tá vivo, mas eu consigo mapear a partir dessas minhas impressões, assim, eu não tenho conseguido porque acho que o foco de todo mundo agora tá, tirar a gente do telhado, tirar a gente de cima de árvore, trazer para abrigos, proporcionar banho, roupa, comida, né, como você falou, é uma coisa que a gente não lembra, né? A gente pensa assim, porra, vamos mandar comida, né? Pô, mas tem comida, mas precisa de panela, precisa de fósforo. Não, como precisa de bujão de gás, precisa de pazinha para tirar lama de dentro de casa, né? Galocha, eu vi você comprando chinelo, né? Toalha. Eu falei assim, porra, quem que mora nessa pensa assim que criança precisa pôr chinelo, cara? Mas aí gente que tá eu vi gente né? mobilizando para levar comida, né? A quentinha, né? Chamando quentinha. Mas essa pergunta que eu fiz é nesse sentido também de assim, a gente fica vendo que tem risco de tal dique se romper, assim. Então, deve estar todo mundo num alerta máximo, assim. Além de tentar chegar toda essa ajuda, mais essa questão do que ainda, se mais alguma coisa ainda pode vir a acontecer. Existe. Não, pode responder. Sim. Posso complementar ainda essa questão que a Ana levantou? Existe um sentimento que ele é bem ambíguo, assim, sem nenhuma espécie de maniqueísmo assim, para poder reduzir a impressão, mas ele é bem ambíguo. Enquanto ontem, dezenas de pessoas, exemplo, aqui na minha comunidade, estavam ali engajadas nessa situação, outras dezenas estavam num pagode, como se nada tivesse acontecido. Em pleno Rio Grande do Sul. Então, o que eu quero dizer é, isso também, obviamente, numa escala muito maior, está em Porto Alegre. Está em Canoas, que são cidades muito maiores do que aqui. É que é bem aquele processo de que uma hora o outro que você banaliza pode ser você. Vide o problema estrutural que o Brasil tem há séculos de saneamento básico. Hoje não é um problema que atingiu apenas ali o setor mais marginalizado. Não, virou um problema de calamidade de um Estado, atingindo todos os tipos de sujeitos e pessoas afetadas. Isso é importante que as pessoas aqui que estão de fora consigam entender. A cidade ruiu. É a cidade. O setor A, B, C, etc. Não são os mais vulneráveis, né? Não é a população mais pobre. Claro que essa é a que vai sentir muito mais
Claro. Dependendo da região, em Porto Alegre tem áreas ali mais próximas do Rio Guaíba, que são áreas pobres, muito pobres, enfim, que são atingidas e o nível de causa ele é gigantesco. Outras pessoas conseguem se antecipar, enfim, se organizam. O Silvio tocou num ponto aqui importante. As pessoas elas não têm nada mais. Ou seja, quando nós pensamos numa cidade como Arroio do Meio, que eu coloquei aqui relatos ali de 80% da cidade destruída. Pessoal, cidade destruída. O Silvio tocou em pontos assim importantes. É toda uma logística difícil. Preparar comida, de que forma? Como é que eu faço? Panela. Como é que a panela chega? Já que a cidade foi destruída, como é que eu resgato uma panela? Convenhamos, se a sua casa está afundando, panela não é a primeira coisa que você tira. Claro. Ou seja, você tem falta dos mais diferentes assim materiais. E até nisso precisa existir uma linha estratégica de atuação. Então, assim, até você conseguir comprar arroz, feijão em volume, você precisa primeiro dar leite condensado, bolacha, atum, enfim, coisas que estejam prontas, porque você não consegue cozinhar. Então tem toda uma complexidade. O papel higiênico, tá certo. Agora, como é que numa cidade com 80% destruída, eu consigo ter, exemplo, banheiros? Eu estou pegando um aspecto assim, operacional, banheiros. Como é que eu levo, dependendo do caso, metade de uma cidade para 5, 6 salões? E a estrutura daquele lugar comporta? De banheiro a todo o resto. Comporta? Então, tudo é muito difícil. Ainda o Rio Grande do Sul não entrou no seu inverno. E o inverno do Rio Grande do Sul é um inverno em certas regiões, eu moro numa, que é um inverno rigoroso para o padrão nacional. Nós não entramos no inverno. Então, eu sinto nessas conversas que há esse temor. Há esse temor de que, assim, talvez o pior ainda não chegou. Então, e para piorar tudo, ainda tem, assim, um certo não, né? Um tremendo despreparo, né? Como você falou, você está aprendendo a fazer isso aí com o avião voando, né? Em pleno voo. Assim, essa ideia de, tem que organizar a logística, o que tem que resolver primeiro, etc. Assim, imagino que muita gente como você, que está na linha de frente, está aprendendo a fazer na hora, está descobrindo os problemas que tem. Porque a gente está vendo pelo poder público, que o poder público é completamente despreparado para isso. Eu vi ontem que os produtores rurais tiveram que pegar 4 tratores para ir tirar um caminhão do exército que está levando um blindado pela estrada que atolou. Então, assim, os caras tiveram que salvar os salvadores, né? Aí tinha também, acho que era em Canoa, acho que tinha 2 caminhões do exército embaixo da água e os soldados em cima de um telhado, esperando alguém para sair de bote lá para arrancar eles de lá. Quer dizer, todo mundo despreparado, né, para isso. Não sei se é real até que detentos estariam sendo atendidos antes, enquanto que certamente. Nos hospitais, não é? Os presídios foram os primeiros a serem socorridos pelo poder público, não tem a menor dúvida. Agora, Thomas, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte. Bom, você arrecadou dinheiro, mas pelo que eu entendi, é mais coisas do que só arrecadar dinheiro, né? Tem essa parte de conectar as pessoas, né? Quem pode, enfim, entrar com ações, com doações de coisa concreta, como você falou, o pessoal que tem a fábrica de fraldas, etc. Mas como que está a questão do abastecimento, cara? Aí em Garibaldi, na região, porque, você tem o dinheiro, mas não tem as coisas no mercado para comprar, não vai resolver muita coisa, né? Ainda tem, assim, tá tendo crise de abastecimento, ou tem coisas no supermercado, dá para ir lá comprar, levar para quem precisa. Os preços subiram absurdamente, como eu vi num posto de gasolina, que os caras colocaram gasolina a R$12, né? Ou a situação está controlada. Como que está isso aí? A crise de abastecimento, eu sinto ela em 2 ângulos, né? O primeiro, na minha vida normal. Nessa situação, exemplo, água, que aqui em casa nós temos a característica, compramos água mineral uma vez no mês, em quantidade, por exemplo, não existe mais isso. E não é que não exista a quantidade que comprávamos. Não, nós praticamente não conseguimos água mineral, aquele galão maior, etc. Isso é uma situação. 2, exemplo, pães, que é uma situação do dia a dia. Aquele pão de fatia, pão de sanduíche, enfim, cada lugar chama de um jeito, né? Então, esse pão de forma, esse pão,
Ontem eu tive que, nas doações, exemplo, improvisar. Então, é óbvio, né, numa situação como essa, você não tem ali o pão de forma tradicional. Você precisa pegar lá todos os pães que você está enxergando. E o pão de forma, que é um pão comum, ele não estava disponível praticamente. Então, são dois exemplos para as pessoas entenderem que existe sim, aqui em Garibaldi, já um problema de abastecimento. O Silvio colocou sobre preços. Ainda não vi uma mudança tão drástica aqui. Ainda não vi isso. Como eu não dirijo, apesar de ter habilitação, eu sou um péssimo motorista e aí me aposentei do trânsito. Eu me aposentei já tem alguns anos, então eu não sei como é que está a realidade do motorista, gasolina, etc. Eu realmente não sei. O terceiro ponto que o Silvio levantou, que é um ponto importante. Thomas, não adianta não ter esses recursos, e aí o que se faz, né? É por isso que aí meu trabalho mudou, eu parei a minha vida. Isso aqui é importante de se colocar. Exemplo, eu sou um professor de história, eu tenho as minhas responsabilidades. Hoje, por exemplo, eu tinha que gravar aula, ontem também, sábado também. E não é que eu parei a minha vida porque apenas, e já seria um motivo mais que suficiente, não há clima. Não, é porque eu não tenho condições de fazer outra coisa e nem interesse de fazer outra coisa. Eu acabei, então, envolvido com uma responsabilidade, eu a assumi e vou cumpri-la. Então, eu tenho que parar, se eu tenho essa dificuldade, eu tenho que criar os meios. Então, eu quero poder chegar em Canoas, as pessoas que são da minha confiança, eu vou ali, peço que comprem, me mandem os recibos, transfiro, coloco um valor para essas pessoas terem ali a capacidade de caixa, de comprarem. O vendedor de roupa infantil entra em contato comigo, ou me indica um vendedor de colchão, um vendedor de qualquer outra coisa dessas necessidades assim. Eu entro em contato, faço negociação, peço que entregue, vejo se ele consegue chegar até um determinado lugar. Enfim, eu virei esse centro para atender as mais diferentes cidades. Então, já consegui chegar, por exemplo, através das doações recebidas, em cidades como Porto Alegre, Canoas, Mussum, Bento Gonçalves, ou seja, se eu fosse listar aqui, já conseguimos chegar em 15 cidades. Então, eu não estou dependente do comércio local. Ainda, dentro do comércio local, há um deslocamento dentro do que é possível. Então, é aquela situação que, se você não tem leite condensado, porque acabou, aí você pega a geleia. Se não tem a geleia, você pega suco-tangue. Estou dando exemplos assim. Existe uma situação que é um estado de emergência. Então você não idealiza a compra, você tenta resolver. É simples. Aquele velho ditado popular, quem não tem cão vai caçar com gato. E é assim, na prática. Ainda, uma outra situação, também nesse aspecto logístico. Já há alguma conexão, exemplo, Garibaldi e Bento Gonçalves. Bento Gonçalves é uma cidade 4 vezes maior que Garibaldi. Lá tem aqueles atacados, lá tem esses lugares assim de venda em quantidade. É uma cidade que hoje está sofrendo muito com assaltos, porque a força policial se concentrou para poder ajudar as pessoas. Caminhar no centro de Bento Gonçalves, há relatos que é impraticável, impossível. Se no cotidiano já é perigoso, imaginemos agora. Aí nessa situação, se abriu esse caminho para Bento Gonçalves, e eu já recebi essa notícia, e foi inclusive essa notícia que eu estava conversando antes de entrar aqui, nossa conversa, além de outros temas, já conversando ali com meu mestre de jiu-jitsu, que está na linha de frente, na academia dele, além de outros lugares, até a tabacaria que eu fumo charuto, viraram setores para receber o quê? Doações. Aí vem essa equipe de Bento Gonçalves, eles recolhem a equipe de Garibaldi, vêm, eles pegam e começam a distribuir nesses trabalhos. Ontem até fiz alguns registros de como é que isso funcionava. Essa equipe é da Defesa Civil ou são voluntários? Não, voluntários. Eu não estabeleci nenhum contato, não fui procurado, por exemplo, por ninguém e não vejo esse envolvimento. Muito pelo contrário, o que eu escuto dessas pessoas é: quando chega a burocracia, atrapalhou tudo. Sim, lá em Canoas estava aquela situação tenebrosa de proibir o pessoal entrar com os barcos, né? Cheio de barco lá parado, porque a Defesa Civil não deixava o pessoal colocar os barcos. Eu vi um vídeo hoje, 4 horas da madrugada, minha esposa me mandou um vídeo que é em Novo Hamburgo, e as pessoas estavam ali, uma série de senhoras, inclusive, dizendo assim, vocês chegaram e vocês atrapalharam, a prefeitura chegou e atrapalhou.
Então, elas estavam se organizando num espaço, que é um espaço grande, que é a FENAC, eu acho. E elas estavam ali organizando uma linha de alimentos, entrega, etc. E aí chegou a burocracia. Não, agora a gente vai ter que fazer nesse padrão, assim. Aí tem um outro ponto que o Silvio colocou que eu acho importante de trazer para quem nos acompanha, assim, está fora dessa realidade. O destino desses materiais é essa linha estratégica. Porque se a gente pensa assim, olha, tá faltando água. Se falta água, aí vai faltar, vamos aumentar o ângulo, o quê? Remédios. Aí eu preciso falar com um médico tal para perguntar assim, olha, o que é importante numa situação emergencial? Ou seja, assim, a pressão alta, essas coisas mais diretas, assim, diabetes. Enfim, o que a pessoa precisa? O que eu preciso comprar de volume para isso? Ah, ok. Criança. Exemplo, olha, o que é de fato uma necessidade? Minhas filhas ainda são pequenas, então, assim, uma criança de 9, 10, 11 anos, no dia a dia, que uma realidade doméstica lhe ensina. Aí eu vou dar um exemplo. Ontem, eu me senti absolutamente culpado, né? Mas culpado daquele sentido assim, ó, porra, como é que eu fui esquecer disso, né? Uma coisa tão óbvia, que foi comprar ou buscar e atrás de rabicós, né? Em volume. De cabelo. Eu não lembrei. E acabei sendo lembrado bem depois. Então hoje é uma das coisas que eu vou atrás, além de outras, mas assim, é rabicó. Porque é piolho, etc. Enfim, então falta tudo. E aí vira esse ambiente, olha, precisamos ontem, pessoas ali dormiram no Lindóia Tênis Clube, em Porto Alegre. E eu tenho feito esses registros, tenho mostrado para quem ali tem se engajado comigo. Nós conseguimos chegar nessas pessoas com edredom, cobertores, roupa de cama. Hoje eu vou concluir ali o recebimento de kits de roupas em diferentes idades, de meninos e meninas. E assim, kit com camiseta básica, calça, moletom, cueca, enfim, montando assim em sacolinhas esses kits mais funcionais. Então eu era um professor de história e me transformei assim, no intervalo de 48 horas, numa linha de frente para fazer esse tipo de trabalho de distribuição de recursos, negociação, etc. Porque é um indicativo de que o caos ele está muito alto. Porque proporcionalmente, e aí para concluir essa questão, proporcionalmente essas coisas estão muito altas e elas seguem, exemplo, né, o Guaíba em Porto Alegre não baixou, não há uma previsão de fim de crise. E é uma crise que ela tem as suas devidas progressões. Porque, ok, hoje a pessoa está dentro de um salão, amanhã ela vai voltar para sua casa, ela vai precisar limpar a sua casa. Depois, limpando a sua casa, ela vai precisar substituir materiais dessa casa. Ou seja, há todo um trabalho de progressiva ajuda, de progressiva doação. Tem vítimas afetadas. Eu também trabalho com a ideia de que, assim, esse meu trabalho, ele não vai se restringir a essa situação emergencial. Eu vou ter que, dentro do que é possível e dentro do que doações, a minha pessoa, etc., de fato, né, o que nós conseguirmos atuar, ajudar em etapas, fazendo o máximo possível em cada uma delas. Sim, se hoje a etapa é alimentar, vamos alimentar. Amanhã, tendo recursos, a etapa for fazer compras ali, pelo menos dentro do que é possível, de fogões, bora fazer, e etc. Exatamente. Você está falando que as pessoas vão ter que voltar para casa, mas tem gente que não tem nem mais casa para voltar. Teve casas que desabaram. Né? Várias. As casas de madeira, eu vi várias boiando, que a gente vem e tira a casa do chão. É uma reconstrução mesmo. Assim, né? As vidas vão ter que ser reconstruídas mesmo, né? A partir do nada. Não só do zero. Material. E, Thomas, cara, não tem nem palavra para dizer aí tudo que você está fazendo, né? Para agradecer, né? A ajuda que você tem dado a todas essas pessoas. E eu quero perguntar a última coisa, que é o seguinte: ainda dá para fazer doações? Você ainda vai receber? Você parou? Não, com certeza. Fazendo? Como que faz? Como que as pessoas te acham? Tanto assim pela internet quanto aí, enfim. Né? Aqui eu moro em Garibaldi, então quem
talvez assim esteja aqui acompanhando, é da região, quiser me encontrar e poder somar esforços assim, e de fato somar esforços. Então, ainda que você, exemplo, não tenha carro, não tenha dinheiro, você soma esforços sendo braço para ajudar a carregar sacola. Então, doe o que você pode, ponto. Inspire-se, né, na viúva, no testemunho da viúva lá do Evangelho. Então, transforme talvez seus braços nas moedas possíveis. Ponto 2. Então, você é possível de me encontrar na Academia Esmalte. Vocês podem procurar, aí para quem é da região, né? Ali na Academia Esmalte, na Tabacaria La Casa, são esses espaços que eu tenho colocado os nossos materiais, principalmente por estrutura, pela proximidade da minha casa, na Academia Esmalte. E aí ali, coordenado por outros, vou chamar assim, outros sujeitos, como por exemplo o Adriano, que é meu mestre, etc. Essa distribuição ela ocorre. Então é possível você ajudar muitas vezes tirando as coisas que eu levei para esmalte, botando nos caminhões. É uma ótima ajuda. E ainda está por exemplo, recebendo a Pix, 1h20, Thomas? aí, só complementando, Ana, desculpa, mas assim, a 1h20 agora, estarei num outro supermercado, já fiz mobilização de carros, ao todo estaremos ali com 12 carros. Aí é ida, volta, busca, é mãe de colegas das minhas filhas de escolinha, ou seja, é um engajamento assim do mais diverso. Estarei no supermercado enchendo esses carros o máximo que nós conseguimos. Então é possível você ir lá e ajudar. Pix, essas ajudas assim mais externas. Tem como fazer doação através do Pix que eu coloquei. É o meu e-mail, thomas, com th, ponto, giuliano, com GIULLIANO, @gmail.com. Então é possível fazer doações ali. A minha ideia era captar recursos até quinta-feira, só que tudo escalou, né? Então, se eu tinha a ideia inicial de arrecadar 20, 30, 40 mil reais e arrecadei tudo isso, agora eu vou ter que, de fato, entender isso numa proporção, talvez assim, estendendo esse prazo para poder justamente trabalhar com essa corrente, para poder chegar em diferentes lugares com essa situação. Quando eu digo diferentes lugares, inclusive na progressão que a caridade vai exigir. Então, como eu fiz referência, né? Hoje é a comida, o abrigo, é a coberta possível, a roupa possível, é o papel higiênico emergencial. Hoje é essa situação. Amanhã é muita pá, é madeira, é tijolo, ou seja, é um outro tipo de recurso, botijões, etc. Então, amanhã é uma outra necessidade. Depois disso, e assim a gente segue. Então, eu não sei dizer assim até quando eu vou colocar esse Pix à disposição. Eu provavelmente vou deixá-lo enquanto essa situação não atingir um freio. Se atingir um freio, eu perceber de fato que, ok, isso aqui é o suficiente, ok. Eu estou mais ou menos com essa sensibilidade. Foi o que eu disse para a Luísa. Eu queria ajudar, a Luísa é minha esposa. Eu queria ajudar e queria usar o meu espaço para poder ajudar. E acabei, né, sendo imbuído e me sinto honrado e carregando uma responsabilidade muito difícil e de poder fazer mais. Então, já que eu me senti e fui convocado para isso, eu vou tentar cumprir da melhor forma possível. E aceitando... Fica tranquilo, Thomas, porque Deus capacita os ousados, cara. E é isso que a gente está vendo. Bom, se você quer contribuir com o trabalho do Thomas, quer ver o que ele está fazendo, vai lá no Instagram dele, que é Thomas, com TH e S, né? Juliano, com G, IULLIANO, Thomas Juliano. Só procurar aí no Instagram, vai achar fácil. Aí tem todas as informações lá, ele está postando, tem a prestação de contas. Eu imagino que nem deve dar tempo de fazer prestação de contas também, né? Assim, mas tem um pouco lá, mostrando onde está indo o dinheiro, mostrando os produtos. E se você quer doar, tem lá o endereço dele também, o Pix, para fazer doação. E se você é da região e pode colaborar de alguma outra maneira, porque eu imagino que precisa de muita inteligência também nessa hora para tratar de todos os recursos, a melhor logística. Então, quanto mais cabeça pensando também que puder ajudar, procura ele lá na academia, o pessoal que deve estar trabalhando com ele lá, e ajude, porque são essas pessoas bravas, valentes, corajosas, honradas, abnegadas, cristãs,
que vão fazer toda a diferença aí na reconstrução do Estado, que vai levar muito, muito, muito tempo. Thomas, conte também com nossas orações para te sustentar, né? Você, a sua família, todo esse entorno e certamente as famílias vítimas, não é? Então, se precisar de ajuda, cara, do BSM para alguma coisa, divulgar alguma informação, falar algo que você acha importante, estamos abertos aqui para você quando você quiser. Valeu? Não, eu agradeço não o espaço, mas a amizade. Ontem era madrugada, o Silvio entrou em contato comigo. Eu tenho muito carinho pelo BSM. O BSM tem as digitais do professor Olavo. Então, nessas veredas da internet, conheço o Bernardo, o Paulo Briguet, o Silvio, já há alguns anos. Então, são diferentes veredas e você percebe nessas circunstâncias que existe algo que nos vincula, que é justamente essa noção, né? Fazer o que é possível dentro dessas situações. E fico muito feliz com a amizade, de fato com a recepção desde a primeira sinalização do Paulo, com relação ao que estava acontecendo, o Thomas deixou entender e etc. 2, para as pessoas que acompanham ali aquilo que eu tenho feito, eu tenho colocado, assim, tudo que nós estamos entregando, comprando, sempre com os devidos registros. Muitas vezes, assim, não consigo apresentá-los nas condições ideais, obviamente, mas eu estou ali mostrando a nota, uma transferência direta lá para a comunidade tal, o extrato, etc. Estou tentando fazer o máximo para que as pessoas percebam, inclusive, que tem digitais delas nos mais diferentes lugares. Não é só uma prestação de contas financeira, mas é um aspecto para que a pessoa ela perceba, e eu tenho enfatizado muito isso, tem digital sua hoje aquecendo alguém, e isso é o que de fato vale. Então, eu não me estruturo só pela lógica, né, de aquela prestação de contas economicista, né? Não, mas é uma prestação de contas no aspecto que te moveu a fazer a caridade, que é um aspecto sensível. Então, assim, perceba que naquele valor financeiro que eu coloco, eu digo, olha, tá aqui, ó, isso aqui foi para lá, tem a digital de você nisso aqui. Então, eu agradeço a amizade, o apoio, o suporte, as orações, e tem sido realmente um período horrível, quero dizer isso para quem nos acompanha, e eu não digo horrível no meu sentido particular, porque no meu sentido particular eu não tenho nada para reclamar. Minhas filhas estão bem, minha casa não foi afetada, minha biblioteca está intacta, estou saudável, não tenho nada na dimensão particular. E é justamente essa situação que você começa a sentir até mal por isso. Está numa situação horrível, você sente vergonha de comer, é nesse nível. Não, o que nós estamos presenciando é o horror mesmo, né? Oi? O que nós estamos presenciando é o horror mesmo, de fato. O horror mesmo. Então, às vezes a pessoa está fora e ela não tem a dimensão, assim, do nível de crise. Nunca vivi um cenário de guerra, nunca vivi um cenário de pós-guerra, mas uma coisa que eu posso dizer, eu conheço a realidade da história nacional, estudo história do Brasil, etc. E eu posso dizer o seguinte, nem na Guerra do Paraguai o Rio Grande do Sul sofreu algo parecido com o que está acontecendo, proporcionalmente falando, na Guerra do Paraguai, exemplo, Uruguaiana, Itaqui, São Borja foram invadidas, ocupadas. Era um cenário de guerra. Então é a pior crise da história do Rio Grande do Sul, isso tranquilamente já pode se afirmar. É uma crise humanitária gigantesca e isso precisa ser colocado repetidas vezes para que as pessoas de fora sintam isso, se engajem, não só fazendo as doações que podem, mas às vezes, dependendo do caso, para complementar. Talvez aí na sua cidade exista o empresário, o Silvio estava colocando vários testemunhos, né? O empresário tal que está mobilizando recursos, doações, dependendo do caso, ajude, indo até o lugar e ajudando a descarregar ou carregar um caminhão, o que seja. Se você quer ajudar, existem diferentes formas que não se restringem apenas ao também necessário PIX, as doações para os lugares que têm pedido, como, por exemplo, eu aqui. Enfim, acho que é isso, pessoal. Eu agradeço de novo a amizade. Acho que é a parte mais importante aqui da nossa conversa, no sentido pessoal, é saber que você tem, nessas situações, né, com quem contar. Tomás, cara, muito obrigado. Vamos te liberar aí, porque imagino que você tem muito trabalho pela frente hoje.
Ou um descanso, pelo menos. Ou pelo menos um descanso, Nada, dormir, que teu olho tá entregando que você não tá dormindo. Nada, Cara, e fique com Deus. só um parênteses, desculpa, mas assim, um parênteses sobre essa situação do cansaço, etc. Você sente o corpo cansado e não sente nada de sono, né? É uma É uma adrenalina carga ali, né? altíssima. Adrenalina é uma carga Que tá ao altíssima meu disso. alcance Imagina que ainda. não é nem como dormir, né? Imagina Obrigado. ontem tava na madrugada olhando as coisas e tal, não sabia também como fazer, não conseguia dormir. A gente tava conversando, era 3 da manhã, sei lá. Thomas, cara, fica com Deus, meu velho. Muito obrigado. Amém. E vamos continuar rezando aqui por vocês. Obrigada, Thomas.